momento importante do jogo de ontem, do pós-jogo, né, principalmente, foi o que o Cássio diz. Ele falou várias coisas importantes. Uma delas é a seguinte, ó, abre aspas, tá bem longe do time ideal, né, ele se refere. Precisa de jogador, precisa contratar, precisa trazer, a gente tem que ser honesto também, não cabe a mim quem contrata, quem chega, mas nós precisamos reforçar, né? O volante não pode entrar de zagueiro hoje. Hernan, você estava lá, né, no jogo. O que você percebeu desse clima? Porque a gente vê o técnico falando assim de um jogador e também falando muito dos reforços, da situação do banco do Corinthians. Aí a gente vê o Cássio, que é um dos grandes nomes do time, dar um depoimento como esse. Pesado, hein? Tá todo mundo incomodado, Domi, assim, tá muito claro, e assim, é claro que é evidente que o resultado lá de Itaquera, o primeiro na estreia no jogo contra o Guarani, deu uma escondida, né, aquela velha situação, o resultado, a vitória às vezes esconde muita coisa, e aí quando você tem um resultado negativo, e mais uma vez o Ituano, né, lembrando que no Campeonato Paulista passado, o Ituano eliminou o Corinthians de maneira precoce em Itaquera. E aí, novamente, você tem uma derrota para o Ituano. O Corinthians mostrou ontem fragilidades. A gente olhava para o banco de reservas e era só a molecada. Era a molecada que não estava sendo utilizada na Copinha. O Corinthians, finalista da Copinha, os jogadores que não estavam sendo utilizados estavam no banco de reservas do time principal. Os jogadores reservas do Campeonato Brasileiro do ano passado eram titulares do Corinthians nesse jogo do Campeonato Paulista desse ano. O Fausto Vera entrou com 38, 35 minutos e pouco fez. E imagina para o Fausto Vera ficar o tempo todo no banco de reservas e aí de repente ele é chamado. E aí o Fausto Vera, durante as férias e a pré-temporada, vai ler o noticiário do Samir Carvalho, vê todo o noticiário e fala assim, de repente você vai ser negociado, você está na mira de tal clube, e aí está lá à disposição. Então como é que está a cabeça do jogador para entrar numa partida dessa? Não, ele está em qualquer lugar, menos focado naquela partida. Então assim, o Corinthians está completamente... totalmente desfocado. E aí, imagina o capitão do time, imagina o Cássio, ao ser questionado, e eu perguntei para o Cássio se isso interfere dentro de campo. De repente, um jogador está lá treinando, está fazendo a pré-temporada, está com o uniforme do time, e aí, de repente, esse jogador não pode ser escalado, ele vai embora. E esse cara não está mais à disposição, se isso atrapalha dentro de campo. O Cássio foi muito tranquilo, o Cássio foi muito... Né, no primeiro momento falou assim, não quero falar, isso é coisa de diretoria, mas não é legal. Precisa ter reforços. Eu não queria falar, mas vou falar. Não teve como segurar. É aquela velha história, né, PVC? Eu não sou de falar de arbitragem, mas não teve como segurar. E o Cássio é muito transparente. Só para traduzir a sonora do Cássio sobre o zagueiro, o volante jogar de zagueiro, ele está falando do Iago, né? Nessa minha. Está falando do Ranieri, do Ranieri. Que o Ranieri passa a jogar de zagueiro a partir dali. O Caetano sentiu um incômodo muscular, ele saiu, ele já fez gelo na coxa esquerda. Aí o Ranieri foi improvisado como zagueiro, o Fausto Vera entrou no Maicon, que também estava muito cansado, e aí o Iago jogou como volante. Perfeito. Foi essa o Iago também é volante, foi ele que entrou no lugar do Caetano, mas não na posição do Caetano. Isso. O Ranieri que entra na posição. O que eu vi do Corinthians ontem, e, aliás, nessa questão que o Hernan destacou, sábado o Corinthians tem uma situação complicada para a zaga, né? Porque não tem reserva. O Gustavo Henrique não deve estar pronto para sábado, o Raul Gustavo também não. O Corinthians perdeu o Veríssimo. O Corinthians está no mercado, viu, em busca de um zagueiro. E precisa muito, né? Até o Cássio cobrou isso ontem. A situação no Corinthians, o que eu vi do jogo ontem, é um time que estava organizado em campo. Você vê a mão do treinador, porque é o que o Hernan falou, o time é pior do que o do ano passado, né? O Hernan não falou isso, mas, né, deu para entender, né? Reservas jogando ali, a molecada.
Deu para ver um time organizado. O Corinthians marcou alto grande parte do jogo. Eu acho até que o Corinthians jogou melhor que o Ituano. E ficou uma coisa evidenciada para mim. Falta no Corinthians as peças, os jogadores, os reforços. Eu vi um Corinthians... Dá para resumir assim, para ser mais objetivo. Um Corinthians organizado dentro de campo e desorganizado fora. Porque não dá para o Mano fazer milagres, né? Ontem, Matias Rojas muito abaixo, Matheus Araújo, eu falo aqui há muito tempo, ele não... enfim, não tem condição de ser titular do Corinthians. O Yuri Alberto não dá para defender mais, né? Acho que o Mano vai ficar numa situação complicada. E o Romero é um jogador que ele é muito bom dentro da área. Realmente a bola está batendo nele, está entrando, tem feito golaços. Só que é dentro da área, porque fora da área também a transição do Corinthians fica lenta com ele, porque pega uma bola, teve um lance lá que o Félix Torres armou um contra-ataque, o Corinthians estava rápido para sair numa transição rápida. Chega no Romero, ele para a bola, toca para trás, toca para o meio. O Corinthians ficou mais evidente ainda que o Corinthians precisa desses atacantes, esses jogadores de beirada, ou um meia com mais velocidade, ou um atacante do 1 contra 1. O Corinthians não tem esses jogadores. O Augusto Melo prometeu 12 reforços, 12. E você acha que o Cássio está falando isso por quê? Porque ele sabe, né, que a diretoria falou bastante, mas não cumpriu com o que falou. Então, está sendo cobrado agora até pelos líderes do elenco, por toda a torcida. Então, acho que o jogo de ontem ficou evidente isso. Que o Mano fez um bom trabalho na pré-temporada. O Mano é muito bom treinador. E aí você vê as pessoas às vezes cobrando o Mano. Tem que tirar o Mano. Não tem nem como falar uma barbaridade dessa, porque na frente o Corinthians ali é um time que precisa de muitos reforços. Uns 3 jogadores na parte ofensiva. Então acho que ficou ontem bem evidente que o Corinthians realmente precisa de reforços e está uma bagunça fora de campo. Fazer observação, e o próprio Mano, Samir, falou isso. Falou que contra o São Bernardo vai ser mais evidente ainda. Diga lá para você. É contra o São Bernardo e depois contra o São Paulo. A tabela não está fácil. Logo depois do jogo é São Bernardo fora e depois São Paulo em Itaquera. Com a pressão, PVC, desculpa te cortar, com a pressão. O tabu do São Paulo, eu percebi uma coisa nos últimos anos. O tabu não virou uma pressão para o São Paulo agora mais. Acabou. O tabu é uma pressão no Corinthians. Porque todo jogo contra o São Paulo fica, vai acabar, o tabu vai cair, vai perder esse tabu aí. Agora, quer dizer, o São Paulo vai jogar na Neoquímica Arena, nunca venceu o Corinthians em Itaquera, a pressão está com o Corinthians agora de manter esse tabu. Só lembrar um detalhe que a gente já tratou aqui, mas acho que é muito importante relembrar nesse momento que está se olhando para os reservas do ano passado, jogando como titulares esse ano, caso do Matias Rojas. E o Samir disse, o Matias Rojas muito abaixo. Eu vou dizer que o Matias Rojas está abaixo da expectativa da torcida, mas não da comissão técnica. Então vamos voltar para a informação do ano passado. O Internacional, quando o Mano era técnico do Inter, avaliou e analisou perto de 20 jogos do Matias Rojas pelo Racing, e chegou à conclusão de que era um jogador que não funcionaria no futebol brasileiro. Então, o Matias Rojas pode desapontar a expectativa da torcida, mas a comissão técnica entende que não é o jogador que vai solucionar o meio-campo. Daí a razão da indignação e até alguns tropeços, como falar a frase que eu já disse, na minha opinião, valia... Não é que tenha agredido a população de Mato Grosso, mas valia um pedido de desculpas, de dizer, me expressei mal, desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Ok, pro Mano. Mas o fato é que o Mano está incomodado, como o Cássio está incomodado, pelo fato de a diretoria ter prometido 12 reforços e ter chegado o grande reforço ao Félix Torres, que faria a dupla de zaga com o Lucas Veríssimo, que não está mais. Então, você prometia 12 reforços antes de perder o esteio da sua defesa. Prometeu 12. Hernan, não vai dar tempo de... Hernan, não vai dar tempo de regularizar o Garro até sábado. A expectativa é que dê tempo. Ontem, inclusive, ele estava lá no Novelli Júnior, com o elenco.
cara de poucos amigos, inclusive, viu? Eu tentar falar com ele, ele fez uma cara meio feia, assim, tal. Tipo, tava cara de poucos amigos por lá. Eu nem me arrisquei a gastar o meu castelhano. Mas a ideia é correr para regularizar a documentação, porque o Corinthians pagou a primeira parcela, o Tadjeres deu a documentação, fez um anúncio, inclusive, e agora é correr pela documentação. E na questão dos reforços, ontem eu conversei com algumas pessoas lá no Corinthians, a ideia é avançar no Pedro Raul. Não me cravaram ontem que está fechado o Pedro Raul, mas disseram que faltam alguns detalhes. Entre premiações, bônus e tudo mais, o Corinthians deve gastar algo em torno de 5 milhões de dólares nessa negociação, nessa operação. E aí eu questionei essa pessoa que, mesmo chegando o Pedro Raul, se o garoto Arthur Souza subiria para o profissional. Aí me disseram, não, a gente vai esperar passar o jogo da Copinha, mas a tendência é essa, sim. Claro que o Rubão já deu entrevista falando que ele subiria, então o Corinthians vai ter 2 opções no ataque, isso é fato. E em relação ao Mateuzinho, ao Matheus, né, o lateral do Flamengo, a oferta está na mesa do Flamengo, 3 milhões de euros. A resposta é do Flamengo, depende do Flamengo. E a vinda do Fabinho, Soldado, vai ajudar muito no fato dessa contratação. E aí o que me sopraram ontem é que o Matheus quer muito vir. Então, essa é uma negociação que o Corinthians está bastante otimista depois dessa oferta que está na mesa do Flamengo de 3 milhões. O Fabinho Soldado, que o Hernan falou, foi anunciado como novo executivo de futebol. Ele era ex-gerente de futebol do Flamengo. Diga, PVC. Não, primeiro, essa coisa do Fabinho Soldado, que ele nunca... Toda a sorte do mundo, Fabinho Soldado, gente boa, demais, bom profissional, como gerente. Ele nunca foi executivo de futebol em clube grande. Então, é uma tentativa, o Corinthians precisava e vai apostar no Fabinho Soldado, que pode dar certo. Mas ele não tem essa experiência para este tamanho de cargo que ele vai ocupar. Bom, ponto parágrafo. Eu ia chamar a atenção só para uma curiosidade que o formato do Campeonato Paulista permite. O Corinthians está na zona de classificação do Campeonato Paulista no seu grupo depois de 2 rodadas, por causa do Palmeiras e do São Paulo. O Corinthians está em segundo lugar na chave porque tem um gol marcado a menos do que o Bragantino. O Corinthians tem 1 ponto a mais do que o Mirassol, porque o Mirassol não ganhou do São Paulo terça-feira. E o Corinthians tem 3 pontos a mais do que a Inter de Limeira, porque a Inter de Limeira perdeu o Palmeiras ontem. Então, o Corinthians está na zona de classificação. Como nesse campeonato os times do grupo não jogam entre si, o Corinthians estaria classificado se o campeonato terminasse hoje, é só a segunda rodada, é só pela curiosidade, por causa dos resultados de Palmeiras e de São Paulo.